A paz do Senhor, queridos irmãos, mais um domingo, domingo do Senhor, e sempre eu gosto de falar para os irmãos, mais um domingo que o Senhor nos concede de estarmos na presença dEle e juntos estudando a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é bênção para nossas vidas. Oremos. Pai, nós te agradecemos, Pai, por essa manhã, por esse domingo. Muito obrigado, Pai. Tu nos deste uma noite boa de sono. Tu cuidou de nós. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Obrigado pelo teu cuidado. Pai Santo, eu quero colocar diante de ti a vida do teu ungido, que vai trazer para nós mais um estudo que tem edificado as nossas vidas. Continue, Pai, usando o teu servo, conforme o teu querer, a tua vontade, dando a ele sabedoria, unção, para estar passando esses estudos para nós. Nós temos, Pai, aprendido muito da tua palavra. Continue abençoando o teu servo. E também, Pai, eu venho te pedir, prepara o coração da tua igreja, desperta em nós o desejo de estar estudando, aprendendo a tua palavra, que a tua palavra, Pai, é a verdade, e vai ali trabalhando nos nossos corações, como eu te louvo, Pai, e te agradeço, porque muitos, Pai, não têm tido essa oportunidade de aprender a tua palavra, e nós temos tido. Muito obrigado, que nós possamos, Pai, colocar em prática esses estudos que tem, Pai, abençoado tanto as nossas vidas, nos santifica cada dia na tua presença. Eu oro e te agradeço no nome doce do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Toda honra, Pai, toda glória eu dou a ti, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, mais um domingo, mais uma oportunidade, mais uma escola bíblica dominical. Nós estamos fazendo uma série de estudos escatológicos, escatologia. Começamos falando sobre a escatologia do Novo Testamento, em Apocalipse. Semana passada comentamos a respeito da grande tribulação, né? Falamos dos aspectos iniciais dela, a igreja do Senhor Jesus, falamos que ela não vai participar da grande tribulação. E hoje, necessariamente, temos algumas coisas ainda a comentar, né? Nessa segunda parte, nós vamos ver alguns aspectos, né, que farão parte da grande tribulação, porque nós explicamos a diferença entre grande tribulação e tribulação, né? Então, essa grande tribulação, nós sabemos, já falamos, ela vai durar 7 anos, e esses 7 anos eles terão duas partes, 3 anos e meio iniciais, 3 anos e meio final. E nós vamos falar dos acontecimentos aí, né? Do que vai acontecer na grande tribulação, porque necessariamente nós precisamos, a Bíblia, né, Apocalipse, ele nos dá detalhes sobre as coisas que vão acontecer, né? Então, nós sabemos Israel, ele vai ter pleno domínio de Jerusalém, né? Em seguida, Israel fará, dentro da grande tribulação já, né? A igreja já não vai mais estar aqui na terra. Israel fará um acordo, né, com o anticristo por 7 anos. Eles vão reconstruir o templo, né, que foi derrubado no ano 70, né? E quando nós lemos em Apocalipse é um livro bastante não complexo, ele é um livro que nos dá margem a muitas conclusões, nós podemos, é muito rico em detalhes, né? E nós fazemos as coisas, lemos, né, o Apocalipse e interpretamos de forma literal, nós já falamos isso, né?
Então, quando nós lemos lá, nós vemos ali alguns aspectos, fala dos 7 selos, fala das 7 trombetas, 7 taças, os 4 cavalos do Apocalipse. Nós vamos comentar também sobre as 2 testemunhas, né, que vão entregar profecias nesse tempo da grande tribulação. Então, necessariamente, a parte, vamos dizer assim, mais turbulenta da grande tribulação será os 3 anos e meio finais, né? A metade dos 7 anos em que nós vamos ver Israel sendo invadido pelo anticristo, né? Depois disso, o anticristo aí vai entrar no templo de Jerusalém, e eu quero comentar, né, isso a respeito das coisas que vão acontecer ali, né? Até chegarmos ao final da grande tribulação, que vai culminar com Armagedon, Megido, né? Nós vamos comentar isso, e ali começa então o milênio. O milênio fica para a próxima aula. Então as nações, elas serão controladas por demônios, né? As nações da terra, os reis da terra serão controlados por demônios, e eles marcharão contra Israel, e nesse momento então nós vamos começar a ver a ação de Deus, né? Aquilo que está determinado nas Escrituras, na Bíblia, começando com as trombetas, né, do juízo de Deus. Então, nós vamos ver nessa falando um pouquinho assim da primeira parte da grande tribulação, né, nós vemos ali 2 testemunhas, né, Apocalipse 11, e nessa primeira parte Deus vai enviar essas 2 testemunhas para anunciarem o evangelho do reino, né, de Cristo, durante todo esse tempo da tribulação, né? Quando nós vemos lá no evangelho, Mateus 24, diz lá que o evangelho do reino ele será pregado por todo mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Então está se falando que este evangelho não é o mesmo que nós pregamos. O evangelho que será pregado pelas testemunhas, né, será diferente do nosso, né? Nós notamos que existem 2 evangelhos, um evangelho da graça, né, que é o que está em evidência, que está vigente, né? Nós estamos pregando o evangelho da graça, salvação por graça, e o evangelho do reino, que é o evangelho que será pregado pelas testemunhas, pelas 2 testemunhas, né? Então, nós vemos ali que o evangelho que será pregado será um evangelho que não mais falará, né, da graça, mas falará da necessidade das pessoas estarem se voltando para Deus, né? Procurar ainda converter o coração deles, como termina o Antigo Testamento em Malaquias capítulo 4, converter o coração dos pais aos filhos. É um trabalho, né, diferente do que a igreja fazia, né? Então, a pergunta que nós podemos fazer, né, é como que 2 testemunhas, somente 2 pessoas, seriam 2 pessoas, poderia conseguir converter o coração de tanta gente, se a igreja hoje, né, tem muita dificuldade, né? Então, nós vemos que a quantidade, né, comparando a quantidade de 2 testemunhas com a igreja, vamos ver que seria muito difícil, né, até para que isso fosse, vamos dizer, tivesse um efeito positivo, né? Então, visto que essas 2 testemunhas têm toda essa dificuldade, eu acredito que as pessoas que ouvirem a mensagem das 2 testemunhas, né, elas também, de alguma maneira, vão transmitir isso para outras pessoas, né? E isso vai ter um efeito bastante grande, né? E assim, aqueles que aceitarem esta palavra, nós vamos ver no decorrer dos comentários que eles serão perseguidos pelo anticristo, né? Poderão ser até mortos pelo anticristo, se aceitarem o reino de Cristo e não a marca da besta, né? Nós sabemos que o anticristo ele vai dominar 3 anos e meio com progresso e tudo mais, mas depois de 3 anos e meio ele vai se revelar. Mas aqueles que restarem dessa perseguição, eles herdarão, né, o reino de Cristo no milênio, né? Nós vemos
quando o Evangelho aqui de Mateus capítulo 5 fala das bem-aventuranças, né? Aquelas bem-aventuranças está falando de um tempo futuro, né? De um tempo que viria quando Jesus estabeleceria o reino dele aqui na Terra, né? Justamente um milênio. Essas bem-aventuranças, elas se encaixam justamente para essas pessoas. Então há uma teologia, há uma visão que diz que estas duas testemunhas não são pessoas, e sim uma profecia no sentido alegórico, né? E, então Deus ele enviará aos judeus, né? Está escrito, o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, está escrito também em Malaquias capítulo 4, versículo 5, né? E Deus está falando aqui sobre também, eu creio que uma unção profética de Elias para os judeus, né? Então essas duas testemunhas, elas não são alegorias, elas estarão pregando o Evangelho mesmo, né? No reino, o Evangelho do reino de forma literal, né? Essas duas testemunhas, de acordo com a própria palavra e com o texto de Apocalipse, demonstram que ambas virão para que as pessoas o vejam, né? E eles estarão convencendo as pessoas a se voltarem para Deus, né? Não haverá outra forma, outra maneira, né, de fugir desse tempo, os que ficarem aqui, né? Então nós sabemos que a identidade dessas pessoas, né? Eu quero comentar primeiro a primeira testemunha, que é Elias, né? Deus prometeu enviar o profeta Elias. Então Elias é uma das testemunhas que a Bíblia diz que estará, né, testemunhando, né, para converter o coração dos pais aos filhos, né? E o profeta Elias, ele não morreu, ele saiu dessa terra, ele foi arrebatado, né, como está lá em 2 Reis capítulo 2, né? Ele fez muitos milagres, e as duas testemunhas também irão fazer muitos milagres, né? E o Senhor Jesus anunciou a vinda de Elias, né? Quando nós olhamos no Evangelho, nós vamos ver que Jesus, ele responde que Elias viria para restaurar as vidas, né? E declarar o reino de Deus, né? Então, para quantos quisessem, para quantos ouvirem e receberem. A segunda testemunha, eu creio, ou seria Enoque, que também não morreu, foi arrebatado, ou Moisés, né? Por que eu estou falando de Moisés? Porque, assim como Elias, ele também estava na transfiguração, né? Moisés, ele representava a lei no Velho Testamento, né? Mas pode ser Enoque, né? Foi arrebatado, nós vemos isso lá em Gênesis, quando nós lemos a respeito de Enoque, lá se não me engano, Gênesis 5, nós vamos ver que ele foi arrebatado, né? Inclusive ele foi arrebatado antes de um juízo, antes do dilúvio, assim como Elias foi arrebatado antes do cativeiro babilônico, né? Então são assim, certas coisas que se encaixam, né? Então não há, no meu entendimento, nenhuma pretensão de afirmar, de declarar que seja realmente Elias e seja Enoque, né? Mas apenas conjecturar sobre o assunto, né? Uma coisa que a Bíblia deixa muito clara é que realmente uma das duas testemunhas será o profeta Elias, né? Então, algo para acreditarmos que a segunda das duas testemunhas ou será Enoque ou será Moisés, né? Mesmo sabendo que Moisés morreu, mas a Bíblia diz que ninguém viu o seu corpo. Quando a gente olha lá em Judas, no versículo 9, diz que só quem viu o corpo de Moisés foi o arcanjo Miguel, né? Então, depois disso, né, das testemunhas, que é algo assim bastante interessante e nos convém, né, simplesmente saber disso, eu quero vou comentar sobre os 7 selos, né, que a Bíblia, o Apocalipse começa falando lá em Apocalipse 6, né, que são os cavalos, falam a respeito dos cavalos do Apocalipse. Então nós vamos pincelar assim, de uma forma bem rápida, sem nos aprofundar muito, porque é muito extenso, né? Teria que termos mais tempo, né? Então o primeiro cavalo é o cavalo branco, né? É o cavalo branco, e aqui começa de fato, irmãos, a grande tribulação, né?
na terra, ela vai sofrer um mal tremendo, né? Isso é fato, isso vai acontecer, né? O planeta, toda a Terra começa agora a partir dos cavalos, né? A partir dessa informação de Apocalipse, começa a sentir vamos dizer assim, a ausência do cuidado de Deus com a Terra, né? O Espírito Santo ele sai com a sua igreja, né? Os homens provocaram muito a Deus, né? Durante muito tempo e achavam que Deus não os puniria, né? Por nenhum erro. Agora Deus começa a derramar a sua ira sobre aqueles que recusaram, né? A graça, recusaram o amor de Cristo, né? Então, sobre os que ignoraram a morte de Cristo na cruz, né? Como nós podemos ver em Apocalipse 6, né? Nós vamos ver coisas tremendas, né? Acontecendo ali. Eu quero falar sobre esses selos, né? que vão começar. O primeiro selo fala justamente sobre o cavaleiro do cavalo branco, né? Que saiu, Apocalipse diz que ele saiu para vencer, né? Então, logicamente, não pode ser Jesus Cristo, porque quem abriria o selo? O único que foi achado digno, né, de abrir os livros, de tirar os selos, abrir os selos, foi Jesus Cristo, né? E ele está sobre um cavalo branco, né? Pois será um grande mentiroso, né? Ele vai se fazer parecer Deus, né? Então fará acordos de paz com Israel, com os judeus, né? E eles receberão o anticristo. E nós vemos isso lá no estudo de Daniel, que o evangelista Guedes está dando, né? Daniel número 9, né? Nós vemos esses acordos sendo firmados. O segundo selo é o cavalo vermelho, né? Esse cavaleiro ele vem junto com o anticristo, né? E é um personagem terrível, né, do inferno. Ele vem piorar a vida dos moradores na terra, né? Além dos dias difíceis pelo qual os homens estarão passando, tantos males, agora este cavaleiro, né, pelo jeito é um ministro de confiança do anticristo, né? Então faz com que os moradores da terra percam a última gota de paz que lhe resta, né? Esse cavalo vem com uma função, uma missão tremenda, né? Ele cria tanto tormento que chega ao ponto de fazer com que as próprias pessoas se matem uns aos outros, né? Pelas coisas que começam a acontecer. O terceiro selo, ele fala do cavalo preto, né? Está em Apocalipse 6:5. Este é mais um da confiança de Satanás. Ele vem trazer a fome, né? O salário naquela época ou naquele tempo que vai vir, ele não terá o que comprar. As pessoas terão dinheiro, mas não terão alimentos. Os homens terão falta, né, de alimentos. Isso porque a terra ela já não vai estar produzindo, né? A natureza ela vai estar afetada e a fome vai ser muito grande, né? E o pouco de comida que tiver não vai dar para todo mundo, né? Então haverá saques, haverá assaltos às casas, assassinatos em grande escala por causa da comida. Isso é uma coisa terrível, né? O quarto selo fala do cavalo amarelo, né? No versículo 8. E ele vem para trazer a morte de maneira trágica aos moradores da terra, né? Para aqueles que negaram receber o amor pela graça e até mesmo para os crentes desviados ou crentes superficiais que não subiram no arrebatamento, como nós vimos, né? E ficaram nessa terra, ficaram para a grande tribulação, né? Então, bem no começo da grande tribulação, 1/4 dos habitantes da terra vai morrer, né? Isso está lá em Apocalipse. Muita gente morrendo de fome, morrendo assassinada, né? Até mesmo morrendo de doenças, de enfermidades graves, né? Isso demonstra como será o resto da grande tribulação, né? O quinto selo, ele fala dos primeiros mártires, né, de Cristo na grande tribulação.
Esse selo ele mostra os primeiros a morrerem por amor à palavra, obviamente dada pelas testemunhas, né? Eles morrem porque eles reconhecem a Deus, eles resolvem se voltar para Deus, e muitos são cristãos que ficaram no arrebatamento, não foram arrebatados, né? E outros que se converteram justamente pela dor, né? E nós vamos ver que essas pessoas elas clamarão pelo socorro, né? Então eles serão mártires, que a igreja, por exemplo, nesse tempo já não vai estar na terra. Nós falamos isso no arrebatamento, né? A igreja já estará no céu, fazendo um culto de adoração a Cristo, né? Juntamente com os 24 anciãos, que são as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos de Cristo. Quando a gente chega no 6º selo, nós vamos ver a terra atingida por uma grande chuva de meteoros, né? Está lá no versículo 12, capítulo 6, versículo 12. Haverá um grande terremoto na terra, talvez o maior de todos que já tenha se visto, né? E não será um simples tremor, né? Nesse momento o sol também vai ficar sem luz, vai ficar sem a claridade, né? Um grande eclipse escurece toda a terra, ao mesmo tempo a terra é atingida por corpos celestes. São coisas tremendas, partes de estrelas caindo, meteoros, né, que são capazes de causar maremotos, destruição no planeta, né, causando coisas das mais variadas assim, em termos de horror, né? E chegamos no 7º selo. O 7º selo ele fala de uma perplexidade, de um silêncio no céu, né? Está lá em Apocalipse 8, né? Quando Cristo ele abre o 7º selo, os cidadãos dos céus, a igreja, né, já está arrebatada, os 24 anciãos, eles demonstram perplexidade pelos acontecimentos que ainda estão por vir, né? Um silêncio por quase meia hora acontece em todo o céu, não se ouve nada, todos param, ficam atentos para ver o que vai acontecer, né? O mal que está para acontecer na grande tribulação, meus irmãos, é uma coisa que vai causar silêncio no céu, né? Podemos por aí ter uma ideia, né? As trombetas também são 7 trombetas, né? Então falamos dos selos, dos cavalos, né? Vamos falar das trombetas. Está em Apocalipse 8. A primeira trombeta, no Apocalipse 8, versículo 7, ela fala que a terça parte da terra será queimada por uma saraiva de fogo e sangue, né? Misturado com muito sangue. Então a terça parte de toda a erva verde, vegetais, é queimada, né? Plantas, o alimento do homem, os animais dos campos serão queimados na sua terça parte, né? Uma coisa terrível. A segunda trombeta, no versículo 8, diz que um grande meteoro ele vai cair sobre o mar, né, ardendo em fogo, e ele vai tornar a terça parte do mar em sangue, né? Vai morrer a terça parte dos peixes do mar, vai destruir a terça parte das frotas de navios, de submarinos, né? Uma grande catástrofe. A terça parte das águas do mar se tornarão em sangue, né? Então será uma coisa assim incalculável, terrível, né? Mas creiam, isso vai acontecer. A Bíblia diz, né? E a palavra de Deus ela não falha, né? Na terceira trombeta, tá, Apocalipse 8, versículo 10, novamente a terra é atingida por um corpo celestial ardendo em fogo, né? Satanás ele usa de todos os meios para atingir a humanidade, né? E aqui mais uma vez a terça parte das águas dos rios agora, né? E as fontes de água também se tornarão salobas, né? Se tornarão em absinto, e muita gente vai realmente morrer, falecer nisso, né? Nessa parte nós podemos ver a falta de água potável, né? As pessoas sedentas, querendo beber água sem poder,
e vai ser assim uma coisa terrível. A quarta trombeta está no versículo 12, né, de Apocalipse 8. Haverá uma grande escuridão, né, que tomará conta da terra. A terça parte do sol, da lua, das estrelas não darão mais a sua luz. Um eclipse jamais visto em toda a história da humanidade. Satanás ele terá a escuridão como uma das suas marcas de governo, né? Nós vamos falar por que terça parte, né? Sempre terça parte. Então, Satanás ele vai reinar nessa escuridão. Se Cristo é a luz do mundo, o anticristo traz as trevas para aqueles que não quiseram a luz, né? A quinta trombeta está no capítulo 9, né? Ela fala de uma estrela que cai sobre a terra. Essa estrela é Satanás, que irá agir no corpo do anticristo, né? Ele possui a chave do poço do abismo, onde estão presos os piores demônios. Esses demônios, eles não fizeram parte, né, da queda de Lúcifer. Eles lá, quando Lúcifer foi lançado fora do céu, eles foram presos, né, e eles são piores do que Lúcifer, né, por isso que eles estão presos, né? Deus os prendeu lá. Em Judas, capítulo 1, no verso 6, diz que eles não guardaram a habitação e por isso Deus os reservou, né, em prisões eternas. Eles não quiseram ficar onde Lúcifer foi lançado, né? Então Deus os prendeu ali e eles serão soltos na grande tribulação para trazer mais tormento, para trazer mais horrores aos moradores da terra. Então a Bíblia diz, irmãos, que eles são como gafanhotos destruindo tudo e perturbando a humanidade, né, por 5 meses. Esses demônios eles possuem rosto de homem, cabelos compridos, né, possuem dentes de leões, couraças de ferro, cauda parecido com as dos escorpiões. Esses demônios são considerados os piores, pois até mesmo eles estão presos até hoje por essa razão, né? Eles são chamados de rei do abismo, né? Aí você pode dizer, pastor, meu Deus, parece filme de terror. Mas eu digo para você que é pior do que filme de terror, né? É só ler Apocalipse 9, você vai ver escrito isso lá, vai acontecer, não duvidem, né? Deus vai cumprir a sua palavra, né? Por isso é que nós estamos avaliando, estudando, né? Vendo essa palavra, porque para nós, hoje que estamos na graça ainda, nós precisamos, irmãos, buscar muito, muito a Deus e andar na aliança com o Senhor, porque eu não quero nem imaginar, né, em ficar aqui para a grande tribulação. A sexta trombeta está lá no capítulo 9, verso 13, né? É visto um anjo soltar 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates, né? Esses demônios, né? Esses demônios eles irão comandar um exército, a Bíblia diz, de 200 milhões de demônios. Ou seja, cada demônio vai liderar 50 milhões de demônios, né? Uma verdadeira cavalaria infernal, né? E demônios que serão soltos, né? E eles comandarão, né, esse terror todo. Talvez esses demônios serão soltos na quinta trombeta, né? E também existe a possibilidade de serem demônios que foram presos porque participaram também basicamente da tentação de Adão e Eva no paraíso, né? Ficava próximo ali ao rio Eufrates, né? E por isso foram presos naquele local. A gente pode checar isso, está lá em Gênesis capítulo 2, a gente vê descrito isso lá. A sétima trombeta, que está em Apocalipse capítulo 11, né? Os 24 anciãos adoram a Cristo no céu por ter chegado a hora da vingança, né? Vingança contra aqueles que tanto mal fizeram, né? Contra os profetas, os apóstolos, as igrejas de Cristo. Eu lembro da pregação que teve esses dias na igreja, em que Jesus ele lamentava sobre Jerusalém, né? Que apedreja os profetas e mata aqueles que são enviados, né? Então, este parece ser um momento em que Cristo ele vai dar o galardão a todos os que venceram, né? A recompensa aos profetas, aos servos de Cristo, aos santos
que temeram ao Deus vivo, né? Quando a gente olha Apocalipse 11, nós vamos ver que os 24 anciãos da igreja, eles louvam a Cristo porque veem também que o Messias está preparando o seu reinado na terra, né? No outro dia eu disse na igreja que Jesus ele é rei, vamos dizer assim, de direito, mas não é rei de fato no sentido do reinado que ele vem estabelecendo no milênio. Só quando ele estabelecer o reinado dele, né, de 1000 anos, é que ele será rei. Inclusive, no Evangelho, quando ele foi crucificado, eles botaram sarcasticamente, né, a inscrição INRI, né, Rei dos Judeus, justamente para uma forma de ironizar, né, o reinado de Cristo. Então, os galardões vai mostrar que é chegado o reino de Deus, né? Que os crentes que oraram, que creram, que continuaram firmes, né? Quando a gente ora o Pai Nosso, venha a nós o teu reino, né? Vai começar a desfrutar desse reino, né? Agora nós vamos nos concentrar, vamos dar uma olhada rápida sobre as taças, né? As taças da ira de Deus. A primeira taça está em Apocalipse 16, né? Aqui é ordenado a 7 anjos que derramem sobre a terra as 7 taças que também contêm a ira de Deus, né? A partir desse momento a terra já está sendo bombardeada por tanto mal e agora recebe a ira de Deus que vem sobre todos, né? No caso das 7 trombetas, os males eram limitados, mas visto que a terça parte das árvores, erva verde, mar, rios, né, fontes de água, ainda tinha alguma coisa, agora a ira de Deus toca no corpo do homem diretamente, né? Que recebe, por exemplo, pestes, doenças, chagas, feridas, né? Então, no caso das trombetas, Satanás ele rouba, né, a terça parte. Ele fez isso também lá no céu, né? Apocalipse, a gente vê isso em Apocalipse capítulo 12, né? Versículo 4. Agora Deus ele envia a sua ira, né, para acabar, que irá acabar com o restante que ficou, né? Lembrando das palavras de Jesus Cristo, né? O que tem aquele que tem, ainda o que tiver, ele será tirado, né? Está lá em Marcos capítulo 4. Então, quando o primeiro anjo derramar a sua taça sobre a terra, aparecerá uma doença terrível, dolorosa, né, sobre todos, que tem principalmente o sinal da besta. É importante notar que nem todos os que viverem na grande tribulação aceitarão o sinal da besta, né? Mas Deus estará derramando, né, a sua ira, o tempo é da ira de Deus, sobre aqueles que rejeitaram o amor de Cristo, né? Muita injustiça foi feita contra o povo de Deus, é verdade, né, por muito tempo. Muitos cristãos morreram cruelmente, né, e agora é chegado a hora da justiça de Deus, né? Ele avisou, está avisando, continua avisando o tempo todo. Então, Deus, o Todo-Poderoso, né, ele dá um basta, né? Ele chega de tantas coisas erradas, né? Tanta coisa que o homem vem cometendo e achando que não tem punição. Então é por isso que vários mártires, né, clamavam a Deus pedindo justiça, né? Apocalipse 6, versículo 10 diz isso. Então chegará a hora do juízo de Deus, né? Apocalipse 14. E todo aquele que adorou a imagem da besta beberá do vinho da ira de Deus. Quando nós olhamos a segunda taça, está em Apocalipse 16, nós vamos ver que o segundo anjo vai derramar a sua taça sobre o mar, né? E o mar se tornará totalmente em sangue, né? Aquela primeira parte do horror, né, destruiu a terça parte. Agora todo o mar se transforma em sangue, né? O que restar do mar, né? E tudo aquilo que vive no mar, né? A vida marinha toda será destruída. O mar nessa ocasião será destruído, praticamente se extinguirá, não haverá nem mais mar, né? Porque até mesmo no novo céu e na nova terra e nem na nova Jerusalém o mar vai existir mais, né? Apocalipse capítulo 2, né? Na terceira taça
Os rios e fontes agora também se tornarão em sangue, né? E aqui se torna claro porque Deus está derramando sua ira sobre os homens, né? Os pecados que derramaram, ou melhor, aqueles que derramaram o sangue de inocentes, de profetas, de apóstolos, né? Que difamaram a igreja, os pastores, os missionários, né? Mataram crentes da igreja primitiva, né? Muitos naquela época, nós sabemos disso, se divertiam vendo os leões comerem os cristãos, né? Agora Deus dá o sangue para eles beberem, né? Para os que ficarem. E nessa ocasião Deus mostra que não se esqueceu, né, dos fatos passados, a questão de Herodes, quando mandou matar as criancinhas em Belém, né? A morte violenta de João Batista decapitado, o sangue que foi derramado na morte de Estevão, né? A brutalidade contra os apóstolos, contra Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo decapitado, né? Então tudo isso foi muito sangue derramado. E agora Deus, ele fará justiça derramando sobre os pecadores a sua ira. Na quarta taça, Apocalipse 16 ainda, o sol é atingido pela ira de Deus para que o seu calor seja multiplicado e venha terrivelmente sobre a terra, né? O calor além do normal, um calor que vai atingir a população da terra. As geleiras, né, do Polo Norte, da Antártica, elas vão derreter, o nível do mar com certeza vai aumentar, né? Como os cientistas anunciam, ou têm anunciado que já está derretendo, né? Em breve nós vamos ver a ação de Deus, né, abreviar esses acontecimentos, né? É importante notar que o mundo sofrerá terrivelmente com a quarta taça, né? Também doenças e buraco na camada de ozônio, né? Já estará muito maior do que hoje, né? E com isso muitos males vão acontecendo, fazendo com que a humanidade pereça de forma terrível, né? O calor insuportável, né? Queimando a pele e passando por grandes situações sem ter para onde ir, né? Mas interessante que, mesmo assim, né, a maioria das pessoas não vão se arrepender, seus corações vão estar ainda muito duros para adorar a Deus, e isso nos lembra de Faraó no Egito, né, que depois de tantas pragas ainda rejeitava permitir que o povo judeu saísse do Egito para adorar a Deus. Na quinta taça, ainda em Apocalipse 16, a ira de Deus é derramada sobre o trono da besta, né? Seu reino se tornará escuridão e grandes trevas, né? Vai trazer mais dor aos homens, mostrando como será horrível o reinado da besta, né? Nesta quinta taça, os líderes políticos, os presidentes, enfim, os chefes de nações, mesmo os religiosos, né, sofrerão muito, né? Perderão tudo que têm, mas nós, segundo a interpretação em Apocalipse, mesmo assim eles vão permanecer com o coração endurecido, né? Parece que espíritos de treva realmente dominou a mente, a alma desses homens, né? Na sexta taça ela será derramada sobre o rio Eufrates, né? Este é um dos rios, irmãos, mais antigos mencionados na Bíblia. Ele era um dos 4 rios próximos ao Jardim do Éden, né? Está lá no início, Gênesis 2, se não me engano, né? Espíritos imundos, nós já falamos aí, parecido com rãs, né? Enviadas pela besta e pelo falso profeta, vão sair desses rios, perturbarão os reis da terra, os presidentes, os ministros, né? E levará a um conflito internacional muito grande, né? Irão dar sequência à perseguição aos judeus, fazendo o que aconteceu, o genocídio da Segunda Guerra Mundial, né? Perseguição aos judeus. E começará então a acontecer o que nós já estamos vendo o prenúncio, né? Os reis do Oriente são chamados porque são muito ricos, eles se juntarão, né? Esses reis estão localizados, reis são os presidentes, os chefes das nações, o que em nossos dias nós estamos vendo aí, a economia mundial de uma forma muito rápida sendo dominada pela China. Possivelmente serão países como a China, como a Coreia, o Irã, a Rússia, né?
e eles possivelmente farão acordos com o anticristo, financiado, né, ou financiando, melhor dizendo, parte dessa guerra contra os judeus. E os reis do Oriente, eles irão se juntar no Vale do Armagedon, né, que também foi chamado ali de Megido, né? Então, um grande vale localizado em Israel, que ali naquele lugar acontecerá, naquela grande planície acontecerá uma grande guerra, né? Naquele lugar tem lembranças de muitas guerras já aconteceram ali, né? Quando a gente vai no livro de Reis, Segundo Reis, né, nós podemos ver isso, checar isso lá em Segundo Reis, no capítulo 9. Então será neste mesmo lugar que todas as nações da terra serão destruídas de forma sobrenatural pelo poder de Jesus, né? E aí vem a sétima taça, Apocalipse 16, a última das 7, né? É uma taça que, quando derramada, se ouvirá uma voz, né, no céu dizendo: está feito. Me lembra quando Jesus, né, disse na cruz: está consumado, né? Isso demonstra a vitória de Deus sobre o pecado e, enfim, toda a injustiça acabará, né? Muitas vozes serão ouvidas no céu, relâmpagos e trovões, e um grande terremoto acontecerá aqui na terra como nunca ocorreu desde que o homem se entende por homem, né? Então, 2 cidades também nesse tempo serão fortemente atingidas. Uma dessas cidades é chamada Cidade das Nações. Eu creio, assim, entendo que uma dessas cidades será o Vaticano, né? Onde todas as nações do mundo adoram um só homem, né? Um religioso, e dali saem doutrinas de adoração, a idolatria, né? E por ser uma grande religião na Terra, da qual os grandes reis da Terra, presidente e tal, os líderes mundiais sempre se aproximaram, né? Em Apocalipse 18 fala da queda dessa Babilônia, onde ela é vista como uma prostituta, né? Essa falsa religião que Deus chama de Babilônia, ela tem adulterado a palavra de Deus, né? E há muitos anos enche o coração dos homens com sua prostituição. É uma falsa fé que oferece ídolos, né, para adoração, e que deveria ser toda de Deus, né? Mas agora todo o céu contemplará a queda da falsa doutrina, da falsa religião, né? Ela tem sido hoje um dos maiores impedimentos, eu diria, para a salvação em Cristo. No Armagedon, depois de tudo isso, naquele lugar ali no Megido, né, Jesus então ele novamente prenderá Satanás por 1000 anos. E aí virá o milênio, um tempo de paz, um tempo em que Cristo ele vai restabelecer o seu reinado na terra. Este será um tempo em que agora o Cordeiro de Deus, o Príncipe da Paz, né, será rei de fato, de verdade, né, de direito, e nós vamos poder desfrutar de um tempo totalmente diferente, de uma terra, a igreja, né, ela virá para reinar no milênio com Cristo, né, vai estar aqui, e também todos os que foram justificados do passado, do Antigo Testamento. Vemos Abraão, Moisés, né, Jacó, Isaac, próprio Davi, né? Todos eles vão estar juntos, nós vamos estar juntos, governando, reinando no milênio com Cristo, né? Então será um tempo de paz, será um tempo em que também aqueles que estão vindo da tribulação, ou seja, que por isso é que lá em Apocalipse diz aos que perseverarem, né? Aos que vencerem, porque será muito duro. Então a esses que perseverarem, que vencerem, será dado o direito, né, também de comer da árvore da vida, justamente o direito de participar com Cristo desse reinado milenar, né? Então esse reinado milenar ele começa no final da grande tribulação, né, com a derrota do anticristo, a prisão de fato de Satanás, né?
Depois, Satanás ele é solto de novo, né? Nós vamos ver que ele é solto de novo, mas isso é um assunto para o estudo do milênio, nós vamos ver no próximo domingo, né? Então nós ficamos por aqui hoje. Eu falei muito rapidamente sobre os selos, sobre as trombetas, sobre os cavalos, para a gente ter uma ideia do que será essa grande tribulação, né? Eu não quero nem pensar, nem de perto pensar em ficar aqui para experimentar tudo isso, né? E eu creio que você também não. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Amém? Pai querido, Pai amado, grande é o Senhor. Pai querido, nós sabemos que diante de todas essas revelações, Apocalipse é um livro de revelações, e o Senhor cumpre o que o Senhor disse lá na frente a Abraão, né? Farei eu alguma coisa sem falar ao meu servo Abraão? Eu sei que o Senhor tem nos avisado, que o Senhor tem nos dado todos os recursos de conhecimento para que nós possamos estar resguardados e possamos estar preparados. E, Senhor, diante de todos esses horrores, eu quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor nos conserve a integridade física e espiritual, a mim, dos meus irmãos, da minha família, da tua igreja, a igreja verdadeira, porque, Senhor Deus, nós lemos e nós percebemos, Deus, que será um tempo de muito horror, de muita coisa que o homem em si ele não tem ideia de do que pode, né, sofrer, do que pode acontecer diante dessas barbaridades que estão escritas. Sabemos que a tua justiça é santa, a tua justiça é poderosa, a tua justiça ela é verdadeira. E, Senhor Deus, sabemos também que a tua longanimidade, a tua bondade, a tua misericórdia tem sido intensa, grande. A única que eu te peço, Senhor Deus, a única coisa que eu te peço é que o Senhor nos ajude nesse tempo final. Que o Senhor nos mantenha firmes, que o Senhor nos mantenha, Senhor Deus, conectados com o teu Espírito. E, Senhor, possamos estar, Senhor, vigilantes, possamos estar enchendo, Senhor, as nossas lâmpadas com óleo, com azeite do Espírito, para que no momento da chamada nós estejamos todos nos ares contigo. Queremos voltar a governar, queremos voltar a reinar, por isso é que a tua palavra diz que o Senhor nos chamou para ser reis, sacerdotes, nós somos povo sacerdotal, reis, para estar contigo no milênio. Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por esse momento. Abençoa os meus irmãos nesse domingo, abençoa o nosso culto à noite. Senhor Deus, fica conosco, confirma conosco a tua aliança. Eu oro abençoando o teu povo em nome de Jesus. Que a graça redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as divinas e as maravilhosas consolações, a comunhão com o Espírito Santo de Deus, esteja sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã. Assim eu te abençoo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e que todos digam amém, amém e amém. Amém.